Estamos aqui para falar de cosmogonia, cosmogonia africana, cosmovisão africana, a visão de mundo do povo iorubá. Como é que esse povo, como é que esta cultura, como é que o povo iorubá vê a criação do mundo, o surgimento do mundo. E é fundamental que nós tenhamos o conhecimento disso, no sentido de ter como instrumento de resgate para a preservação das tradições culturais de matriz africana. Claro que dessa nós vamos falar do Iorubá, mas vai dar um norte a várias outras culturas. Como é que o povo africano vê o surgimento do mundo, né? É importante que a gente entenda que o objetivo do CETRAB, o nosso objetivo, é na realidade contribuir apenas com o despertar da consciência humana para a extrema necessidade de resgate e preservação das tradições culturais de matriz africana. Precisamos entender nosso papel dentro desse mundo físico e espiritual, buscando sempre uma qualidade de vida melhor, que esse é o objetivo, a melhor qualidade de vida daqueles que estão aqui no Aie, nós que estamos no mundo físico. Esse trabalho surge, é importante a gente frisar isso, esse trabalho surgiu diante do entendimento de que muitos dos nossos adeptos, né, ainda acreditavam na incorporação, em orixá, enquanto o elemento da natureza. Não deixa de ser, mas é preciso entender isso, né? A nível até da própria incorporação, né? E entender como é que é essa história de orixá enquanto elemento da natureza, orixá enquanto ancestre divinizado. Um outro momento importante, que eu acho que vale ressaltar aqui, uma ocasião eu fui fazer uma palestra numa universidade extremamente radical, né? Uma universidade católica. Fui falar de candomblé. Fui falar do candomblé enquanto cultura, folclore e religiosidade. Uma professora que era teóloga, e eu fui apresentar cosmogonia. Em dado momento, essa professora me disse a mim não, confessou a turma dela. Quando era jovem, disseram que eu era médium, e eu dediquei a minha mediunidade para outros caminhos. Mas eu tenho que confessar, eu não sei se naquela época eu tivesse ouvido essa palestra, se eu teria mudado. Portanto, isso fortalece o meu pensamento de que nós precisamos resgatar. Precisamos resgatar para poder preservar e fortalecer as tradições culturais de matriz africana dentro desse Brasil, que é o segundo maior país de população negra. Vejamos. Numa visão geral, o estudo do cosmos nos mostra claramente a inter-relação com a diversidade cultural, não somente africana, como também com todas as culturas que acreditam nos elementos da natureza. O Criador, tenha ele o nome que se quiser dar, ele não é poliglota. Ele entende sobretudo através da força vital daquilo que ele criou. Veja, a ciência, né, e as suas descobertas vêm na realidade mostrando e falando tudo aquilo que o povo africano, que a cultura iorubá já falava mais de 1000 anos. Veja, em 1929, Edwin Hubble anunciou a grande descoberta da cosmologia moderna. Talvez uma das maiores imaginações do espírito humano, a expansão do universo.
É esse acontecimento, origem do espaço e do tempo, que é habitualmente designado por Big Bang, ou explosão primordial. Para os valores indicados de Hubble, a idade do universo situa-se entre 10 e 20 mil milhões de anos. Assim, é frequente adotar o valor médio de 15 mil milhões de anos para dar uma ordem de grandeza à idade do universo. Hubble, 1929, cientista. O Homo sapiens hidalgo foi outra grande descoberta. Os crânios mais antigos e bem preservados fósseis de seres humanos, encontrados na Etiópia, na Torre da região de Afar, comprova que eles viveram aproximadamente 100 mil anos. Baseado em análise do DNA de milhares de pessoas de todo o mundo, a humanidade descende de uma mulher que viveu na África há cerca de 150 mil anos. Uma mudança genética no cérebro teria possibilitado há aproximadamente 50 mil anos que o ser humano deixasse seu lar ancestral na África e conquistasse a Terra. Muito bem. Assim a gente começa a ver que a ciência só vem comprovar tudo aquilo que o africano, que o povo iorubá já falava há muito tempo atrás, né? Veja, a cultura iorubá, ela é uma cultura que data de cerca de 2.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo, né? Você tem, dentre as diversas hipóteses, Fabumi, 1985, ele afirma que Odudua unificou as povoações num reino sediado em Ilé-Ifé, cidade até hoje reconhecida pelos Yorubá como sendo o local do início do mundo e sua pátria espiritual. Após a sua morte, o reino foi dividido entre seus filhos. Lagos para Ogunfunminirê, Abeokutá para Omonidê, Omonidê, a mãe dos filhos de Odudua, e de Ebuibu, os caçadores de Ilé-Ifé, Oxobô Timerrim, um caçador, Egbadô, a clã dos Ido, e de Ebuodé, ou Borongá, Iwo Adecolatelu, filho de uma Oni governante mulher, Ibadã Lugelu, um chefe guerreiro, Iragbidi Odeagbá, um velho caçador, Ifan Obalufan, Ayediemore, Benin, um descendente de Oramiã, Ire Yefon Alaye, netos de Ogum. Essa é a origem do povo iorubá. Ali, né, em Ilé-Ifé, Odudua estabeleceu a realidade do próprio nome, Ifé. Ifé é a contração das palavras Ilé, fé, a terra que se espalha. E essa terra que se espalha, né, deu origem a essa civilização iorubá. Uma civilização que sobrevive e mantém viva a sua tradição, a tradição dos Iborixá, a tradição dos cultuadores de orixá. Pois bem, existe uma história, existe um Itã, né, citado nos livros, num livro chamado Asati Orixá, o estudo da cultura de orixá, da cultura iorubá. E nesse livro existe um Itã que diz o seguinte: o Lorum, o Senhor do Universo, o Senhor de tudo, né, é saturado de tanta energia emanada por ele, ele explode e se subdivide no que nós chamamos de
e Oxá. O que são os Oxá? Oxá o Ina, Oxá o Mi, Oxá o Furufu, Oxá Ilé. Ina, fogo, a divindade do fogo. Omi, água, a divindade da água. O Furufu, o ar, a divindade do ar. E Ilé, a terra. Os 4 elementos básicos da natureza. Estes elementos ainda se subdividem em raio, ará, orum, o sol, okun, o oceano, odô, o rio, oxá, a lagoa, ojó, a chuva, idi, o vento, o afefé, o vendaval, ibo, floresta, onã, caminho, enfim, tantos outros desdobramentos, elementos da natureza baseados nos 4 elementos básicos. Muito bem. Determinado a criar um espaço chamado Ayé, Olorum reúne essas divindades, fragmentos dele mesmo, né? Importante frisar isso, porque quando cultuamos o mar, quando cultuamos a floresta, quando cultuamos o fogo, estamos cultuando o Criador. Logo, nossa cultura não é politeísta, nossa cultura é monoteísta. Pois bem, diante da necessidade, né, da determinação de criar o Ayé, Olorum reúne estas divindades e estabelece uma prova. Apresenta 2 cabaças e uma árvore, Iguiayê, a árvore da vida, e diz: aquela divindade que conseguir colocar uma cabaça em cada mão e a árvore na cabeça, esse vai criar o Ayé. Todas as divindades tentaram, mas nenhuma delas conseguiu. Ele então criou um ser, né? Um ser chamado de Orum Mi Elá, ou seja, a minha ação do universo. Orumilá. Orumilá consegue fazer esse intento, colocar uma cabaça em cada mão, a árvore na cabeça, conseguiu fazer esta prova, recebe então o saco da existência contendo fragmentos de cada um dessas divindades, fragmentos físicos de cada uma dessas divindades, derrama no grande cosmo e lê um fé. A Terra começa a se espalhar e a surgir os elementos da água, do oceano, do rio, da chuva, do sol, dos raios, a floresta, os caminhos, começa a formar a natureza. Ele então coloca o primeiro animal a pisar na terra, o camaleão. Este, né, experimenta a terra para Olodumare, por isso ele é o símbolo de Ifá, o símbolo de Olodumare, o camaleão, o primeiro animal a pisar na terra, a experimentar. Por isso nós nos prostramos no chão para, quando vamos invocar a presença de Orumilá, para dizer: Orumilá, venha, a terra é firme, tal qual foi feito pelo camaleão no início da vida. E aí, a Orumilá, verificando que a terra era firme, veio para a terra, pisou, trouxe as 2 cabaças, colocou a árvore e disse: e agora, Olodumare? E agora, o que eu faço, Olodumare? E aí, Olodumare disse: e agora você vai juntar o conteúdo dessas 2 cabaças e dizer: juntar o conteúdo dessas 2 cabaças e tapar. No dia seguinte, antes do sol nascer, você vai destapar essa cabaça. E aí, assim foi feito, para a surpresa de Orumilá, né? Nasce o primeiro ser criado da existência genérica que constituiu cada um de nós, Exu e Baquetá, a terceira cabaça. Orumilá disse: e agora?
Olodumare disse: todo dia, antes do sol nascer, você vai jogar água sobre ele para que ele cresça e se reproduza. E é isso que é reproduzido nos dias de hoje, no processo iniciático, né? O banho que tomamos, né? Que hoje não é mais surpresa para ninguém. Muitas das vezes serve para ser dito até de forma negativa. Não entra no inverno, não. Entra no verão, porque tem um danado de um banho de madrugada que é fogo, né? Na realidade, isso é a reprodução do que foi feito com o Exu e o Baquetá e cada imolé que nascia de dentro da cabaça. Todo dia, destapa a cabaça, nasce mais um. Destapa a cabaça, nasce mais um. E todo dia, Orumilá joga água sobre eles para que ele cresça e se reproduza. E os Oxás, que lá continuam junto ao Olorum, junto ao Olodumare, fragmentos de Olorum, tinham a incumbência de escolher a cabeça de cada um que nascia aqui no Ayê. Ora, cabeça, Ori. Ori mais Oxá vai dar o que nós conhecemos hoje como Orixá. Como o Exu foi o primeiro ser criado da existência genérica que constituiu cada um de nós, a matéria, ele teve a felicidade de ter a sua cabeça escolhida por todos os orixá. Orixá Ina, Orixá Omim, Orixá Ofurufu, Orixá Ilé. Logo, Exu reúne dentro dele a força vital de todas as divindades. Logo, ele reúne a força vital do próprio Criador. Por isso ele é Enubarijô, o boca coletiva. Ele fala por todas as divindades. Por isso ele é Ojixé, aquele que faz com que a oferenda possa ser aceita por Olodumare. Só ele pode levar até Olorum, só ele pode levar até Olodumare as oferendas, porque só ele pode testemunhar, visualizar Olodumare. Daí a importância de Exu em nossa vida. Diferente daquilo que foi dito pelos missionários e está sendo traduzido a cada dia dentro desse país, né? Aquele Exu de chifre e rabo. Não. Exu, uma divindade importantíssima da vida de cada um de nós. Muito bem. No Ayê vão viver os seres, os animais, os vegetais, os minerais, vida que segue e cresce e nasce mais um. Como disse Olodumare, lá no começo, todo dia destapa a cabaça, vai nascer mais um, e eles vão joga água sobre eles para que eles cresçam e se reproduzam. E eles se reproduziram, conforme disse a ciência. 50 milhões de anos depois, começaram a sair para outros, por conta de variações genéticas, começaram a ir para outros continentes, começaram a se multiplicar, até que um dia, Orumilá disse: Olodumare, eu preciso de ajuda. Eles estão se multiplicando, eles estão indo para outros continentes. Eu preciso que Orixá venha para o Ayê para me ajudar a controlar o Ayê. Olodumare, então, o que faz? Tudo bem, vamos resolver. O que ele faz? Dentre aquelas pessoas que mais se destacavam enquanto Onilé, o que é o Onilé? Oni Ilé, o senhor ou senhora da terra. Onilé é o fazendeiro, é aquele que tem muitos filhos, que tem muitas terras, né? Tem muitos filhos, até porque vai ter muitas terras porque tem muitos filhos para zelar por elas. Dentre essas pessoas que mais se destacavam enquanto Onilé,
Dentre as pessoas que mais se destacavam enquanto idile, Olodumare deu a eles, a força vital de Olorum, a força vital dele através do orixá que escolheu a sua cabeça. Então, o Onila e o Idile, quem é o Idile? Idile é aquele que não tem grande família, que não tem terras, mas é importante dentro daquelas terras, para a manutenção daquelas terras. Vamos trazer para os dias de hoje, vamos falar de Obabi, né? Que construiu o patrimônio histórico que é hoje o Axé Opofonjá, mas sempre seguida por Bamboche, Obitico, por Adimuda, por tantas outras pessoas que não tinham terras, mas que foram divinizadas pelo povo. Foram importantes na manutenção daquelas terras. E que temos hoje, né? Os sacerdotes que fazem com que o Babalorixá se mantenha enquanto o rei daquela comunidade terreiro, né? Que nada mais é do que a reterritorialização da África dentro de uma comunidade terreiro. Pois muito bem, a eles foi dado a força vital do orixá que escolheu a cabeça deles. E estes, pós-morte, vão constituir uma nova cadeia, que é a cadeia dos Essa. O que é um Essa? Ancestre divinizado. Estes seres que nasceram, viveram, morreram, foram enterrados e foram divinizados pelo seu povo, foram eternizados pelo seu povo, que hoje nós podemos chamá-los também de orixá. Dentro da cultura, das culturas de Angola, no Congo, nós podemos chamar de Inquice. Nas culturas Jeje ou Fon, nós podemos, Ewe, nós podemos chamar de Vodum, né? Por que não? As entidades que temos no Brasil, ancestrais, que foram divinizados, as entidades, seja Imolé, seja Egungun. O que é Egungun? Morto nobre. Se eram ancestrais, porque também não podem ser chamados, né? Não é um termo pejorativo. Vamos dar um exemplo. Se eu me basear em Orixá Ina, fogo, em cada lugar que existia uma liderança e que essa liderança tinha a sua cabeça escolhida pelo fogo, ela vai representar o fogo. Por exemplo, em Oió você vai ter Xangô, com poder sobre o fogo. Em Save, na cidade de Save, você vai ter Airá, com poder sobre o fogo. Em Ifé, você vai ter Oranfé. Em Savalu, Soboadã. No Congo, Zazi Luango. No Brasil, por que não? Tupã. Logo, em cada cidade, em cada país, em cada região que acredita nos 4 elementos básicos da natureza como força divina, lá tem o dedo de Olodumare. Lá tem o dedo do Criador. Muito bem. Essa é a forma com que o africano, o povo iorubá, né, mais especificamente, conhece e vê o surgimento do mundo, a visão de mundo. Agora, dentro desta visão de mundo, nós temos o que nós chamamos de cadeia alimentar. A cadeia alimentar na manutenção da vida, né? Nós temos Olorum, Orixá,
seres humanos, animais, vegetais e minerais. E os vegetais se alimentam de tudo que está abaixo dele, além de outros vegetais. Os animais se alimentam de tudo que está abaixo dele, os vegetais, minerais, além de outros animais. É o leão que come a lebre, é o tubarão o que come a sardinha, enfim. E os seres humanos se alimentam de tudo que está abaixo deles, mas também se alimentam de outros seres humanos. Opa! Como é que é isso? Né? É aí que eu quero falar do que se refere a esta questão de alimento, energia, força vital. É essa força vital de que me refiro quando falo do alimento. Quando a cadeia alimentar na manutenção da vida fala do alimento. É dessa forma que eu disse lá na frente que Olodumare não é poliglota. Ele entende sobre tudo aquilo que ele criou. Vejamos. Quando o ser humano, eu digo que o ser humano se alimenta de outro, nós precisamos enxergar, ver a força vital do outro que é importante para nós. Posso dar aqui exemplo do mendigo. Aquele mendigo que anda na rua sujo, rasgado e que corre atrás, que xinga, né? Ora, se a gente vem numa calçada e se depara com ele, o que a gente faz? Entra na loja, atravessa a calçada, nem olha para que a gente não possa chamar a atenção dele. Pois muito bem. Pois muito bem. Na vida, alguns momentos na vida, eu quero entrar e sair. E gostaria que todo mundo, que nem me olhassem, nem me vissem. Porque eu preciso ser rápido no que eu vou fazer. Opa! Ifá vai reconhecer isso, vai lá, troca a camisa do mendigo, pega a camisa, pega alguma coisa, vai lá e vai fazer um patuá para usar aquela força vital quando for necessário. Estou dando um exemplo. Né? Se eu pensar no animal, o animal, sim, claro que a gente come boi, que a gente come carne de boi, que a gente come carne de galinha. Mas vamos pensar no animal enquanto força vital. O galo. Será que o galo sobrevive junto com outros galos no terreiro, na paz, na tranquilidade, na harmonia? Ou ele luta pelo seu espaço, ele se faz soberano naquela terra? Opa! Quantas vezes na vida eu preciso, ou você precisa, ou nós precisamos ser como o galo, ter a força vital do galo, ser soberano no seu espaço, seja ele profissional, seja ele familiar. Quantas vezes eu preciso da força vital da galinha? Por que não? Que tem a paciência de chocar os seus filhos, tem a fertilidade constante, né? Quantas vezes? Então, é dessa força vital. Posso falar aqui das penas utilizadas, eu posso falar do peixe. O peixe, quem é que conduz o peixe? Quem é que faz com que o peixe ultrapasse seus obstáculos? Que está sempre na frente do caminho dele. É a cabeça. Opa! Eu preciso da força vital do peixe. Que minha cabeça esteja sempre na minha frente para guiar os meus passos e fazer com que eu ultrapasse os obstáculos da vida. Eu posso citar aqui o ibim, tão espraguejado, tão condenado, né? O ibim.
é só, ibim maungu igio, é só. Ibim colessa, ibim colowo, é só. Ibim maungu igio, ibim não tem pés nem mãos, mas devagar ele sobe no topo da árvore. Opa! Eu preciso da força vital do ibim. O outro problema, ibim não tem predadores. Opa! Eu preciso da força vital do ibim. Se for falar nos vegetais, que são ditos como esse é do orixá tal, esse é de orixá tal, esse é de orixá tal. Seja de qual for o orixá, eu preciso da força vital daquele vegetal. Se eu for entender o habitat, onde ele nasce, como ele surge, como ele sobrevive. Vou dar o exemplo de Ojuorô, o Santa Luzia, o Oxibatá. Ojuorô nileke omi, Oxibatá nileke odo. São folhas que nunca, Ojuorô, Oxibatá, nunca afunda na água, seu habitat natural. Ojuorô nunca afunda no rio, está sempre por cima. Logo, eu preciso da força vital do Oxibatá, eu preciso da força vital de Ojuorô, eu preciso estar sempre por cima. Seja na estação chuvosa, seja na seca, Ojuorô nunca afunda. Opa, eu preciso da força vital de Ojuorô. Mariô, o Mariô nasce, cresce, sobrevive todo o tempo no meio dos espinhos, sem que esses espinhos possam lhe ferir, sem que esses espinhos possam lhe magoar ou ser obstáculo para o seu crescimento. Os espinhos estão sempre ao redor dele, mas nunca o atinge. Será que nós também não vivemos no meio de espinhos, no meio de inimigos? Eu preciso da força vital do Mariô na minha vida para que esses espinhos nunca possam me ferir, tal e qual é a vida do Mariô. Estou dando exemplos. Vamos falar dos minerais. Posso falar aqui do ferro. O ferro nunca é tão pobre que não deixa sobra para o ferreiro. A limalha do ferro. Ó, que maravilha. Eu preciso da riqueza, da saúde em abundância como o ferro. Sempre de sobra. Vamos pensar no sal. O sal. O que é que o sal faz na carne onde não tem geladeira? Conserva. Logo, eu preciso do sal na minha vida. Vida longa é o que o sal traz. Eu preciso do sal na minha vida. Sem contar que o sal, na cozinha, é altamente cobiçado. Opa, eu preciso ser tão cobiçado quanto o sal. E é dessa forma que nós precisamos ver o elemento, cada elemento da natureza, cada força vital que o Criador fez para que ele possa entender as nossas necessidades. Eu costumo dizer, assim como o Essá, o ancestre, né, que também se alimenta da nossa energia, da energia do animal, do vegetal e do mineral, para se manter vivo. Porque o Orum e o Aie é aqui mesmo. Aie é onde nós estamos nos vendo. Mas certamente no Orum, no espaço espiritual, nós estamos aqui cercados de ancestrais, observando a minha conduta, observando as minhas falas. E tudo isso objetiva alcançar o Criador, objetiva alcançar Olorum, através até mesmo das oferendas. Quando eu falo de oferendas, eu digo que quem vai comer aquilo? Oferenda nada mais é do que uma carta codificada
que vai ser levada até o Olodumare para que ele possa traduzir as nossas necessidades. Essa é a cadeia alimentar na manutenção da vida. Quando nós falamos da importância, mais uma vez, quando eu falo da qualidade de vida, eu digo, por que isso? Nós temos níveis hierárquicos de existência, níveis de hierarquia existencial. E no primeiro nível, nós temos Olodumare, Ogbatalá, Exu e Ifá. No segundo nível, nós temos Adiogun e Adjé. No terceiro nível, os seres humanos, animais, vegetais e minerais. E no último, os nossos ancestrais. Muito bem. Quando eu falo desses níveis, a gente precisa entender cada um deles dentro de uma hierarquia funcional na visão de Ifá. Quando eu falo de Ifá, eu falo que Ifá, eu preciso dizer que Ifá é um sistema criado por Orunmilá, né? Orunmilá Gbagba Ifá, Orunmilá pai de Ifá, o grande criador desse sistema. E esse sistema, que é tão importante de Orixá, né, da cultura iorubá, ele ganhou tanta importância que acabou ultrapassando até mesmo o seu próprio criador. Até mesmo Orunmilá consulta Ifá para a vida dele. E dentro dessa hierarquia funcional, na visão de Ifá, nós temos Exu. Para essa hierarquia, Exu está acima até mesmo de Olodumare. Ele reúne toda a força vital do Criador e é visto como tão importante quanto Olodumare. Do lado esquerdo do universo, nós temos Adiogun. São os Ibá e Molé que nós cultuamos no dia a dia. Do lado direito, nós temos os orixás. São os Irumolé. Ojuba Irumolé, Ojukotum. Ati Ibá e Molé, Ojukosi. Saudações aos Irumolés, né? Dos 400 espíritos de direita e os 200 de esquerda. Cumprimentamos todos os dias e precisamos saber quem cumprimentamos. Do lado direito, nós temos aí Egungun, Ori, seres humanos, animais, vegetais, minerais, a natureza como um todo. Do lado esquerdo, do lado dos Ibá e Molé, nós temos 200 espíritos, 200 mais um, que é a ideia de infinito. Lá estão Iku, Arum, Ofo, Egba, Oran, Epue, Ewan, Exé. E por aí vai. Muitos outros, né? Muitas outras forças espirituais que existem dentro da visão de Ifá. E transitando dos dois lados, nós temos quem? Adjé, o poder feiticeiro, Eleie, as senhoras dos pássaros e os seres humanos. Nós tramitamos dentro desses dois lados e, portanto, precisamos estar fortalecidos o suficiente para estar se sobrepondo às forças dos Adiogun e Adjé, para termos uma melhor qualidade de vida. Esta é a cosmovisão africana, a visão do mundo, a visão de mundo do povo iorubá, e que nós precisamos difundir, discutir. Eu costumo dizer sempre, não acreditem em mim. Eu peço que não acreditem em mim, mas eu imploro que vá pesquisar. Nós precisamos, no terceiro milênio, no século XXI, né? Nós precisamos conhecer a cultura que nós
conhecer aquilo que nós cultuamos. Precisamos resgatar as culturas de matriz africana para que possamos defendê-las e possamos preservá-las. Muito obrigado e até a próxima.